Olá, amigos, muito obrigado pela presença, pela audiência de todos. De alguma maneira, esse é o derradeiro painel do Life Festival. E o tema não poderia deixar de ser outro, né? Que é a nova vida, o novo normal e o novo futuro. E para abrir essa última sessão do nosso evento, não dá para a gente falar em vida nesse momento sem a gente analisar o antes e o depois da pandemia, que acabou se transformando num pandemônio, não é? Então, eu vou, de alguma maneira, apresentar logo no início, para ilustrar e para, de alguma forma, inspirar essa nossa conversa, eu vou apresentar o ACDC, ou seja, o antes e o depois do coronavírus. Então, vamos lá abrir a nossa tela. Tá bom, ok. Então, eu vou fazer, então, como eu falei, uma breve introdução ao tema e depois cada um dos nossos ilustres parceiros de painel vai fazer a sua consideração, seja sobre o que foi apresentado, sobre algo da apresentação que o inspirou, ou seu ângulo de visão sobre o tema A Nova Vida. Tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu acho que é importante é dizer o seguinte: antes, os sábios tinham certezas e os ignorantes tinham dúvidas, né? E parece que agora está ocorrendo exatamente o contrário, ou seja, os imbecis estão cheios de certezas e os sábios ou os inteligentes estão cheios de dúvidas. A verdade que isso traz para a gente é que não dá para a gente fazer afirmações sobre o que está acontecendo nesse momento, né? Nós devemos, no fundo, nos fazer mais perguntas que afirmações. Então, o que eu quero propor agora nos próximos 10, 15 minutos é rever conceitos e questionar as nossas certezas para que, de alguma forma, isso inspire nossa conversa. Muita gente acha que a vida nas grandes cidades vai mudar radicalmente, ou seja, que nada será como antes. Pelo menos isso a gente tem ouvido em todo lugar falar disso. Tem gente que fala assim, será que a videoconferência vai prevalecer e nós vamos acabar com as reuniões presenciais? Será que o ensino à distância vai ser a nova forma de estudar e as escolas não vão precisar mais ter as classes? Será que os shoppings vão ficar vazios ou voltariam a ter aquele volume de gente de outrora? Será que a área de feiras e eventos vai sofrer uma migração para as plataformas digitais ou vamos continuar vendo eventos como esse que estavam, vamos dizer assim, praticamente tomando conta do mercado? O homeworking deve crescer muito ou nós já voltaremos com saudade para nossos escritórios, não é? Então, de alguma maneira, muitas dessas perguntas nós temos que nos fazer. Quer dizer, a sexta pergunta é: vamos evitar viajar no volume em que a gente viajava antes? Vamos ser muito mais seletivos em matéria de viagem? Será que nós vamos voltar a fazer reserva em restaurante, curtir uma mesa, ou vamos optar pelo iFood e ficar em casa de chinelo, croque ou pantufa, tá certo? Será que nós vamos ficar mais cautelosos em relação à nossa intimidade, com medo de se aproximar de outras pessoas? O exercício físico, será que ele será mais individual em casa ou vamos continuar frequentando as academias? E será que nós vamos finalmente evitar horários de pico, distribuindo o horário de entrada das empresas, onde uma agência de propaganda começa a operar das 10 da manhã e vai até às 9 da noite, enquanto um escritório de contabilidade comece às 6 e vai até às 4 para que a gente possa distribuir a população? Porque é impossível mover 15 milhões de pessoas em São Paulo das 6 às 9 da manhã ou das 5 às 8 da noite e achar que isso é razoável. Então, só que tudo isso que eu mostrei a vocês, que é o que está se falando agora, já vinha de alguma maneira ocorrendo. São tendências comportamentais que já vinham evoluindo. Ou seja, a única coisa que aconteceu agora é que elas foram um pouco mais aceleradas. Pessoas compravam online, mas muitas novas pessoas passaram a comprar e agora vão ter mais facilidade nesse tipo de tomada de decisão. Outras que não tinham ainda experimentado o Zoom e fazer reuniões como nós estamos fazendo aqui, fatalmente vão ser adeptos, mas não é que de repente não vai ter mais reunião presencial. E claro que além dessas tendências que já vinham ocorrendo, a pandemia trouxe outras tendências também interessantes, né? Ou seja, a primeira tendência é: vamos eliminar os escritórios panorâmicos e voltar aos cubículos, que eram a forma nos anos 80 ou 90 da gente trabalhar e com isso preservando a saúde do colega ao lado? Será que assoprar a velhinha vai fazer com que ninguém aceite um pedaço de bolo em função da potencial
contaminação. Então, eu poderia passar aqui horas mostrando a vocês tudo o que a gente sente que pode ocorrer. Mas a verdade é que a revolução não acontece quando a sociedade adota novas ferramentas, e sim quando ela adota novos comportamentos. Então, não é necessariamente o uso indiscriminado dessas ferramentas que vai mudar tudo de repente. O mundo que conhecemos será radicalmente alterado? A minha impressão, e eu não posso ter certezas, né, é que não, pelo menos por enquanto. Por que isso eu estou afirmando ou dando a minha sensação? Porque eu chamo isso de síndrome do velório do amigo. Sabe aquele velório onde você chega, encontra outros amigos, o seu grande amigo no caixão, e vocês começam a conversar em torno dele e falam, poxa, como a vida é curta, como a gente faz bobagem de ficar trabalhando tanto, correndo atrás do dinheiro, não tendo tempo para nada, como eu devia começar a cuidar mais de mim, cuidar da família, sair de férias, viajar mais, e todos concordam, e fica uma convicção absoluta de que a vida tinha que ser diferente. 3 dias depois, está todo mundo lutando, feito um louco, trabalhando até tarde, não cuidando da saúde. Então, a síndrome do velório de amigo mostra para nós que formar convicção é mais fácil que transformar comportamento, que não necessariamente aquilo que eu chego à conclusão me faz alterar o comportamento. E mesmo que o percentual, então, de adoção sobre tudo que está acontecendo, se ele dobrar, ainda será muito pouco para mudanças exponenciais. O que eu quero dizer com isso? Que nós ainda estaremos vivendo no mundo que conhecemos. Só que ele já estava e continuará em constante evolução. Essa é a minha sensação que eu queria colocar para os meus colegas painelistas. Só que, independente dessas novas tendências, vamos entender também que há alterações estruturais a nível global, e essas sim vão ocorrer, e eu tenho muito mais certeza disso. Ou seja, nós vamos assistir, de alguma maneira, falando de vida do planeta, revisões conceituais de relações diplomáticas, acordos comerciais, posturas geopolíticas. E um bom exemplo disso é o investimento que todos nós fazemos globalmente em forças armadas. Se a gente parar para pensar, são trilhões de dólares gastos todo ano em pessoal, equipamento, treinamento para a guerra. Guerra que a gente já não vê há muitos e muitos anos. Eu, desde que nasci, não vi uma guerra, mas já vi 6 pandemias. Ou seja, os inimigos hoje são outros. E nós nunca estamos preparados como estamos para a guerra. A gente tem aí milhares de pessoas aquarteladas, esperando uma guerra, e quando surge uma guerra bacteriológica ou viral, nós não temos nem respiradores. Então fica claro que os governos vão ter que entender que, paralelo ao exército de militares, nós precisamos ter exército de médicos, sanitaristas, especialistas em saúde, aquartelados para quando uma pandemia como essa surgir. E que, adicional aos aviões bombardeiros, nós precisamos ter aviões UTI, porque é isso que fará muita falta daqui a pouco. E que, de alguma maneira, tão ou mais importante que tanque de guerra, é uma frota de ambulâncias, que hoje está em falta em várias cidades, e que, paralelo às armas e munições, é necessário respiradores e máscaras aos milhões. Então, o que fica claro é que mudou o tipo de guerra e o tipo de inimigo, ou seja, guerras tradicionais estão ficando no passado. Esse é o novo uniforme para o novo tipo de inimigo que nós vamos enfrentar. E nós não estamos fazendo esse investimento até hoje, porque nós estamos preparados para guerras entre povos e não guerras contra inimigos invisíveis. As armas agora são outras e esse é o novo campo de batalha. Isso tem que nos fazer pensar quanto que a gente gasta hoje preparados para a guerra e quanto que nós deveríamos nos preparar para a guerra da saúde. Ou seja, o mundo precisa ter consciência de que uma 4ª força militar tem que surgir, o exército da vida. É isso que fará com que a gente enfrente a pandemia de forma muito mais objetiva, rápida e certeira daqui para frente. E claro que isso tudo só reforça a importância que o tema saúde vai ter daqui para frente. Parece que a gente finalmente acordou para um tema que é fundamental, mas que as pessoas não estão prestando muita atenção. Outra grande alteração estrutural é a revisão das centrais globais de produção. Ou seja, a China e a Índia hoje concentram um poder que influencia todas as cadeias produtivas. Nós vamos ter que rever isso a nível global. 300 das 500 maiores companhias do planeta têm instalações em Wuhan.
o Rampara para todos os ciclos produtivos do mundo. 75% dos anticoagulantes são hoje produzidos na China. 85% do princípio ativo dos remédios brasileiros é feito principalmente na Índia. Ou seja, nós vamos ter que entender que não dá mais para depender de ciclos de produção com alta concentração, como a gente vem fazendo até hoje. Uma revisão adicional que exige muita reflexão é o conceito de globalismo versus nacionalismo. Todos nós estamos cientes da importância da globalização, não é? Mas, no momento da crise, o que a gente viu é que era cada um por si, Deus para todos, num egoísmo pátrio que eu jamais imaginei que ocorreria. Ou seja, vai lá os Estados Unidos com 23 aviões e pega tudo que existe de equipamento e leva para os Estados Unidos. A Europa, com sua comunidade europeia, a Itália entra a ter uma pandemia, a Alemanha fecha a fronteira. Ou seja, até que ponto esse conceito de globalização está nos levando para um caminho ou deveria ser repensado? Até que ponto a comunidade europeia vai resistir a essa prova de fogo? É algo que a gente tem que pensar. Outra ideia que emergirá, sem dúvida, dessa crise é o conceito da renda mínima tão propalada pelo Suplicy. Uma visão já em ampla discussão em vários países. Se nós vamos ter essa população enorme dependente do governo, né? Esse é um conceito polêmico e preocupante de estímulo a uma moral escrava, dependente e subserviente, versus uma moral aristocrata e independente, como dizia o filósofo Nietzsche. E quanto que a gente vai ter que abrir mão da nossa visão mais empreendedora, mais, eu diria, vamos dizer assim, individualizada, para alguma coisa em que vamos ter que ajudar e dar a mão para esses milhões de pessoas que vão estar fora do emprego. O que nos leva a mais uma reflexão. Qual é o papel do Estado nesse momento em relação à vida de cada um de nós? Por mais que nós, liberais, defendamos o Estado mínimo, na verdade ele ganha protagonismo, esse Estado. O SUS e a Caixa Econômica Federal são ambos líderes das principais batalhas dessa pandemia. Ou seja, provavelmente a grande pergunta é: essa crise inverte a tendência liberal para uma tendência mais keynesiana, intervencionista do Estado? Aparentemente, esse é o caminho que estamos agora. E alguém, em sã consciência, e nós temos que pensar profundamente nisso, acredita que essa convivência que essa foto ilustra pode continuar sendo possível? A gente acha que a miséria absoluta e a riqueza exagerada vão continuar podendo conviver lado a lado dentro de um certo nível de pacificidade? Acho difícil. Nós vamos sair dessa pandemia mais egoístas ou generosos? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer como sociedade. Isso que trouxe até nós essa sensação de enclausuramento vai nos permitir pensar mais e conscientizar da necessidade de ajudar os outros, ou o medo que as mídias estão trazendo para nós vai fazer com que cada um de nós acumule mais e guarde mais o que hoje nós já temos? E, para completar, precisamos também reavaliar os critérios. Eu confesso a vocês que eu me sinto como um cego guiado por um cachorro louco quando ouço os governantes, seja do nível federal, estadual ou municipal, fazer um acirramento do rodízio em São Paulo, vamos dizer assim, exigindo que as pessoas passem a andar em ônibus lotados e trens lotados, faz sentido? Né? Ou seja, no começo da pandemia dizer não é para usar máscara, no fim da pandemia exigir usar máscara, quer dizer, os critérios foram jogados na lata do lixo. E se a gente olhar a história das pandemias, desde a época de Cristo até hoje, a gente vai ver que mais proximamente nós tivemos a gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas, que nós já tivemos HIV e AIDS, que matou 25 ou 30 milhões de pessoas, que no primeiro ano matou 6 milhões, e nós não cancelamos o carnaval e não fechamos um motel. E, de repente, no Covid, resolvemos parar o mundo. Será que esse é o critério que nós deveríamos ter realmente tomado? Quando a gente percebe e calcula os números, 650 mil pessoas morrem de doenças respiratórias ligadas à gripe todo ano. E se a gente olhar o que diz a Organização Mundial da Saúde, 1,9 milhão de pessoas devem morrer no trânsito em 2020. Ou seja, 2 milhões de pessoas vão morrer no trânsito. E ninguém está falando de
evitar ou proibir motos de andar entre os carros ou de diminuir a velocidade para 30 km por hora. Nós não tomamos em nenhuma pandemia anterior a decisão que tomamos agora. Qual é o critério disso? Ou seja, só o trânsito é como se um mesmo avião caísse todas as horas, todos os dias, o ano inteiro com 200 passageiros. E o que nós estamos fazendo para diminuir ou reduzir esta pandemia silenciosa? E quando a gente olha os mortos de janeiro até abril deste ano, não estamos falando do ano inteiro, é só de janeiro a abril, nós vemos que malária mata mais do que matou a Covid até 21 de maio. Nós estamos vendo que, no fundo, e eu não estou em nenhum momento querendo diminuir, reduzir o drama deste novo vírus, eu apenas estou colocando ele em perspectiva. Ou seja, isto é o que morreu de pessoas no mundo de janeiro até abril. E até maio morreu a mesma coisa ou menos do que a malária, do que o suicídio, do que o acidente de carro. Então, o que é importante? É muito importante que, quando a gente analisa a vida, a gente coloque os fatos em perspectiva. E quem disser que sabe o que vem por aí, está mal informado. Porque ninguém sabe o que vem por aí. Por isso, algumas últimas perguntas. Será que, finalmente, parando e pensando durante 60 dias nas nossas casas, nós vamos finalmente valorizar mais médicos e enfermeiros do que celebridades que não colaboram em nada com a coletividade? Será que está na hora a gente rever o que uma coisa tem a ver com a outra? Será que diversão ou salvação? Onde é que está o verdadeiro valor da vida? No que nós deveríamos priorizar, seja em termos de salário ou de atenção para essas pessoas? Segundo, será que após a quarentena nós vamos ser capazes de entender e ter mais empatia com os animais e como eles se sentem num zoológico preso? Será que isso vai trazer para nós um pouco mais de uma visão, não apenas humana, mas uma visão enquanto parte dessa biosfera do nosso planeta? A quarentena pode não mudar comportamento, como eu falei, mas devia alterar a consciência de cada um de nós. E terceiro, é o caso de sermos tão alarmistas na mídia como estamos sendo? Será que é este o caso? Onde dizemos que vai matar 50 milhões, ou outros 40 milhões, ou 15 milhões. E o que a gente ouve é uma loucura absoluta, uma verdadeira luta por quem fala números mais impressionantes, que mais atemorizam ou aterrorizam a população. A verdade é que o papel da imprensa é informar ou aterrorizar. Porque se é informar, não está fazendo o seu papel. Se é para aterrorizar, está fazendo um excelente papel. Isso tudo gera uma sensação de que não há solução e que nada pode nos salvar e põe o pessoal a passear na rua. A civilização, e nós nunca podemos, vamos dizer assim, deixar de entender isso, é uma casca muito fina que encobre a barbárie. E se nós brincarmos com isso, pode custar muito sério para toda a coletividade. Toda vez que o terror entra por uma porta, o bom senso sai pela outra. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Isso sem falar do viés político, do viés relação Estado-população. Porque a melhor forma de dominar uma população é através do medo. A gente passa a aceitar tudo, até as coisas que não fazem sentido ou que não têm critério. Se a realidade é ameaçadora demais, o incentivo para fugir dela se torna maior. E você começa a notar que, a partir de um pico de obediência, começa a surgir uma desobediência civil. E, no fundo, acaba gerando esse mesmo medo um poder assimétrico, dando poder a quem nunca teve, gerando tiranetes em todas as áreas da convivência humana, ampliando a margem pessoal de arbítrio, o que é muito perigoso para as liberdades constitucionais que sempre tivemos. O Niall Ferguson nos alertou inúmeras vezes sobre um vírus mortal que geraria uma pandemia global. Ele teve, vamos dizer assim, na última reunião recente dos economistas que ocorre em Davos, fez 3 apresentações levantando o problema e ninguém tem uma mínima bola para ele. Estava todo mundo fascinado pela Thunberg, aquela menininha falando do mundo e do ecossistema. E ele diz isso com toda certeza, ele afirma assim, no seu livro A Praça e a Torre, ele diz como deveria ser daqui para frente a sociedade. E no momento da pandemia nós estamos indo no sentido contrário.
o que ele prevê para o mundo daqui para frente é que se antes a sombra da torre, o governo, protegia a praça, agora deveria ser o brilho da praça, o povo, que ilumina a torre, o governo. E a verdade é que está nas nossas mãos realizar essa mudança, mas por medo nós estamos exatamente indo na direção contrária. Quinta e última pergunta, será que nós estamos jogando fora o bebê junto com a água do banho? Será que nós não estamos exagerando em tudo que fizemos? Ou será que estava certo e era a única coisa a fazer? E se foi a única coisa a fazer, está na hora de parar? Quando? Como? Não é? Houve um processo de overreaction ou a dose foi adequada? Vamos fechar milhões de negócios, gerar milhões de desempregados. Será que isso era o melhor que a gente podia fazer? Tem gente discutindo esse assunto hoje, nós não podemos ficar cegos para esse tipo de discussão. O Isaac Ben Israel, que é chairman do National Council for Research de Israel, ele garante, por todos os números que analisa, que para cada pessoa que salvamos no lockdown, 10 vão morrer nos próximos anos, fruto de miséria, fome, violência, falta de saneamento básico. Nós temos que pensar nisso. Eu sei que é duro, que é politicamente incorreto, mas nós temos que discutir vida numa proporção um pouco mais profunda do que na mera fique em casa, nossa prioridade são vidas. O propósito da vitória, já dizia William Beveridge em 1945, é viver num mundo melhor que o antigo. Porque se é para ganhar uma guerra e viver num mundo pior, não faz sentido ganhar. E de nada adianta vencermos o vírus e depois ver que nós estamos vivendo sob terra arrasada. Então, isso acabará sendo, claro, a derrota de todos. Ou seja, a história sempre foi e continuará sendo um conjunto dos resultados indeterminados e aleatórios das nossas ações, certas ou erradas, ou das nossas omissões, certas ou erradas. E nós seremos julgados na história, no futuro, nesse ano de 2020. A verdade é que quando a maré baixar, vai ficar claro quem estava com ou sem roupa. Nós vamos poder entender um pouco melhor sobre uma perspectiva mais distante. Só que uma coisa eu posso afirmar a todos, e isso talvez seja a única certeza de toda essa minha apresentação. Quando o Estado avança em nossas liberdades, ele jamais recua. E será necessário fazer um trabalho muito grande no sentido contrário para eliminarmos esse perigo potencial. Cada um de nós é parte relevante dessa rede humana. E nós somos cada vez mais protagonistas. Mas quando o medo, a tibiez e o politicamente correto prevalecem, aí nós temos um problema muito grande. E nesse momento, infelizmente, toda decisão implica perda. Se fechar a economia implica perda, se deixarmos todo mundo em quarentena implica perda. Ou seja, no fundo, o que a gente tem que entender é que a gente deve aceitar um mal menor para evitar um mal maior? E qual é o mal menor e qual seria o mal maior? O que nós estamos fazendo nas nossas decisões cotidianas ou nas autoridades fazendo com esta visão de médio e longo prazo, essa visão de estadista? Em 14 de novembro de 40, cerca de 500 toneladas de explosivos caíram sobre a cidade de Coventry, na Inglaterra. E o que era isso? Os alemães atacando a Inglaterra. Milhares de pessoas foram atingidas. E Churchill soube do ataque alguns dias antes, porque eles haviam decodificado as mensagens alemãs e os alemães desconheciam essa informação. E o que ele fez? Ele não evacuou a população para não dar aos alemães a informação de que ele era capaz de desvendar esse segredo fundamental. Então vejam, no fundo, os aliados haviam decodificado as mensagens alemãs, e isso era crítico para vencer a guerra, mesmo que custasse muitas vidas naquele momento na cidade de Coventry, na Inglaterra. Isso que Churchill fez, eu diria que hoje seria impensável. Alguém teria coragem de fazer isso nos tempos atuais? Não. Nós vivemos tempos tanatofóbicos, onde é impossível e proibido se pensar que um mal maior deve sobrepujar um mal menor. Então, essas são, sem dúvida, as grandes questões que se colocam à nossa frente neste momento, onde o mundo e a vida têm um grande ponto de interrogação à nossa frente. E, de certa maneira, são essas questões que estão aqui que vão determinar
a nossa vida no futuro. Eu procurei ser o mais rápido possível para introduzir o tema, para que a gente pudesse, então, agora conversarmos sobre este e todos os outros temas que significam o que a vida nos reserva daqui para frente. Então, eu queria agora começar esse nosso painel, agradecendo muito a atenção de vocês todos. Eu queria começar esse painel ouvindo um pouco a Thaís Mendes, que é especialista em desenvolvimento potencial humano e que tem 16 anos aí de atuação no mercado, colaborando com mais de 50 empresas, tanto na modelagem de negócio, na estratégia de marketing, mas que tem uma visão do empreendedorismo humanizado. E eu queria, então, ouvir você um pouco, Thaís, para a gente dar início a esse nosso debate. Oi, obrigada por fazer parte. É um tema bem profundo, eu não me coloco como sábia para poder compartilhar conhecimento, mas eu me coloco como uma apaixonada pelo potencial humano, né? Eu acredito que o potencial humano, ele pode, uma pessoa dentro do seu grande potencial, ela pode mudar o mundo, uma só. E uma pessoa também pode destruir muitas áreas, muitas pessoas. E essa capacidade que a gente tem, pela história, a gente consegue ver isso. A gente consegue ver pela história o potencial que cada ser tem de mudança, né? Então, eu tenho, dentro do meu estudo, nesses últimos 15 anos, percebido que todo o planejamento vem caindo por terra, né? Se fazia planejamentos de 10 anos, eu sou dessa época, né? Que fazia planejamento de 10 anos, depois caiu para 5, e ultimamente para 2, né? E eu acho que a gente chegou no momento em que o planejamento não tem grande valia, né? A tecnologia, ela veio para mostrar que o que acontece mês que vem a gente não consegue prever dentro do impacto, não só nos negócios, mas principalmente no comportamento humano, que é aquele que define cada investimento, que define cada direcionamento de comportamento e padrões no que impactam negócios, que impactam empresas. Então, dentro de tudo que foi falado, o que eu compartilho é uma recomendação que eu tenho feito, que é: a gente não consegue mais prever, né? E se a gente não consegue mais prever, o que a gente pode fazer? Se a gente for falar de uma visão mais ampla, que eu acho super complicado para eu conseguir colaborar, mas eu vou fazer o meu melhor, principalmente tendo vocês aqui. Esse momento que a gente está vivendo, eu acredito que a gente tem uma grande relevância quando a gente faz convites, ao invés de trazer grandes verdades que a gente sabe que não existe, né? Então, quando eu fui convidada para esse painel, eu pensei muito em relação ao que a gente tem como responsabilidade quando é dado voz, né? Porque eu acredito, quando todas essas questões são colocadas em relação à pandemia, sai de casa, não sai, preservar a vida, eu sempre coloco dentro daquilo que é relevante para você e que é possível, qual é o maior impacto positivo que você tem possibilidade de fazer, né? E isso em todas as áreas. Porque eu acho que a gente chegou num momento em que a gente não tem que mais olhar e julgar e ser aquele que define ou dá força para aquilo que está sendo disseminado quanto a números e quanto a impacto, quanto a quantidade de mortes, quanto às decisões do governo, né? Eu acho que a gente tem que assumir a responsabilidade dentro daquilo que nos cabe, que a gente tem condição de fazer. E a minha colocação sempre foi: a gente tem condição de fazer muito, né? A tecnologia, ela dá esse poder para a gente. E eu acredito que o poder de influência é muito sério. Eu acredito que está sendo muito mal usado.
E a gente tem que ter responsabilidade em relação ao nosso poder de influência. E isso eu acho que é o grande poder que a gente tem. Antes era o tempo, né? Antes da pandemia, ter tempo era o maior luxo, mas agora eu acho que a influência, a capacidade de você falar e ser ouvido é o grande movimento que a gente consegue fazer. E colocar também o respeito na decisão do outro, entendendo que, pelo menos numa rede próxima, né? Se a gente, eu posso falar de mim, na minha rede próxima, eu não acredito que tenha alguém que esteja mal intencionado de verdade para que provoque mortes e para que provoque falências nos negócios ou dificuldades econômicas. Eu acredito que muitos são mal informados e o nosso poder aqui nesse painel é poder mostrar para as pessoas a capacidade que elas têm em compartilhar o conhecimento delas dentro do impacto maior no coletivo, compartilhar daquilo que elas são especialistas em fazer a diferença. Eu tive o maior case que eu tenho visto, que foi um produtor de eventos. Ele fez uma empresa, está lançando em 1 semana e meia. Na empresa dele, ele não ganha nada, porque ele acredita no negócio dele, mas ele vê que para ele ter retorno vai demorar. Quem ganha na empresa dele hoje é quem oferece alimento, quem oferece... Então, a gente chegou num modelo econômico em que está havendo uma inversão, e o que eu tenho falado é, se você dá oportunidade para outras pessoas ganharem dinheiro com você, hoje é o melhor negócio, né? Então, até onde a gente consegue se sustentar para usar do nosso conhecimento empreendedor, do nosso conhecimento em negócios, para dar oportunidade para quem realmente não tem essa habilidade, esse conhecimento, ganhar dinheiro hoje, né? Ter a condição econômica de se manter hoje. Nos mercados, a gente tem pessoas que estão recebendo R$30 para juntar compras, e elas estão vivendo disso, né? Ela só vai fazer uma compra porque o idoso ou porque as pessoas estão em casa no aplicativo fazendo esse pedido. Então, a gente está tendo novas oportunidades. Eu acredito muito que esse momento que a gente está vivendo é de uma mudança positiva, porque eu vejo a intenção positiva, eu vejo a vontade positiva acontecer em cada um, e eu sei, pelos meus estudos, que o potencial humano, uma vez que ele é bem alocado, ele pode fazer mudanças incríveis, mudanças enormes. E o meu convite para encerrar minha conversa é o quão importante, o quão relevante é o seu poder de influência. Eu peço para que todo mundo tome muito cuidado e que coloque esse poder de influência a favor do todo, a favor do positivo e dentro daquilo que ele entende que pode realmente trazer mudanças relevantes para hoje. E quando a gente fala de adaptação num novo momento, não sei o que vai acontecer depois da pandemia, mas eu acredito muito que a gente está criando uma habilidade de olhar as mudanças e se adaptar a essa mudança de um dia para o outro. E quem for melhor fazendo isso, e quem aceitar isso, e criar essa resiliência para essa adaptação todos os dias, eu acredito que, se a gente for falar de posicionamento de mercado e de negócios, essas pessoas que têm essa capacidade, conseguiram desenvolver isso durante esse período tão difícil, elas vão estar melhor preparadas não só para os negócios, mas também para convívios e para mudanças e impactos no todo, que é o que eu venho convidar todo mundo para fazer. Perfeito. Querida, muito obrigado. Como você falou, né, nós estamos entrando na era do inesperado, e planejar antigamente era como GPS. Você estava aqui, você queria chegar lá e o caminho estava traçado. Agora é o Waze. Agora a gente sabe onde está, sabe onde quer chegar e não tem a menor ideia de qual é o caminho que será feito até lá. Então, isso é um alerta e, ao mesmo tempo, é bom sentir em você essa visão positiva, otimista, que a gente sai dessa melhor e, de alguma maneira, que a vida e a valorização da vida tem várias nuances e que cabe a cada um de nós ter a missão de informar aos outros o nosso melhor para colaborar nas decisões e no critério de todo mundo. Tá? O nosso segundo painelista é um ser humano muito especial, eu já ouvi falar muito sobre ele,
eu não tinha tido o prazer de conhecer, que é o padre Wilson Groh, que há 38 anos vem, como ele mesmo diz, derrubando muros e construindo pontes, metaforicamente falando. E tem também um trabalho assistencial de busca da justiça social no Brasil e na África. Então, um ser iluminado, um ser muito especial. Eu queria muito ouvir, então, o padre Wilson. Quero agradecer o convite para participar desse momento tão importante, porque penso que é um momento que nos traz uma grande reflexão, e essa reflexão, sem dúvida, é uma possibilidade da gente voltar para dentro de si e repensar essa dimensão profunda que é o dom da vida. E repensar a vida e o sistema da vida, e eu colocaria em 3 questões assim que nos últimos tempos venho refletindo desde esses processos em que cada uma começou a fazer o processo de confinamento. A primeira expressão minha era que estávamos confinados, sem dúvida, dentro das nossas casas, mas não estávamos longe das conexões, porque mesmo nós, que trabalhamos com a periferia, que tivemos que dar conta de reestruturar rapidamente todas as nossas ações, nossas estratégias, em função das 6.500 crianças, jovens e adolescentes que nós atendemos todos os dias, com redes de projetos em redes na Grande Florianópolis. De repente, todo esse trabalho de articulação e de presença da criançada, que faz parte dos nossos projetos de 6 anos até 24, que nós trabalhamos uma perspectiva de que quem olha para essa dimensão, ele chega e conclui a universidade, e que é uma alternativa frente a toda a problemática do narcotráfico que nós vivemos na periferia e todas as problemáticas dessas dimensões do dia a dia. E aí eu diria que talvez uma palavra fundante nesse processo todo e que traria a questão da interdependência. O vento varreu as palhas e debaixo desse processo estava tão ali uma palavra que é tão importante. Quando eu digo interdependência, quero trabalhar a questão das conexões, a questão das relações. E nas relações, compreender que nós não somos um ser em relação somente para o outro, para a outra. Nós somos um ser em relação nessa casa comum que é o planeta Terra. E nesse planeta Terra, o único caminho, creio eu, que a gente tem como perspectiva de voltar a pensar é essa crise climática e essa crise do próprio vírus que nos traz agora tantas questões de compreensão. E aí pensar a profunda dimensão, não é mais possível a gente continuar trabalhando e construindo um desenvolvimento, talvez, entre aspas, irracional na humanidade, que gerou esse sistema da centralidade dos bens na casa comum, em detrimento de milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas que não têm acesso à questão mais fundante que é a água potável. Então, não é possível passar sem refletir o processo climático e o processo ambiental na compreensão do planeta Terra. E aí pensar nesse momento o que significa, por exemplo, a Amazônia em relação ao contexto da humanidade e outros biomas por aí afora na humanidade que estão sendo extremamente destruídos em função do dito progresso. Eu acho que esse é um caminho que aponta uma grande reflexão que nós deveremos retomar novamente para repensar a relação com a questão da Gaia. A Mãe Terra, a Gaia que a gente fala, ela é viva, ela é presente, ela é um ser vivente. E se ela é um ser vivente, como é que a gente se comunica nessa relação com todos os viventes, não só com os humanos, mas como é que a gente estabelece uma relação de compreender de que o mundo não é problema, o planeta Terra não é só problemas para a gente resolver, mas o planeta Terra é um espaço de contemplação, um espaço de encantamento, um espaço em que a gente tenha de despertar dentro de nós as dimensões mais profundas, mais poéticas, mais belas, de entendimento desse grande mistério que significa essa casa comum. E como eu me relaciono com essa casa comum?
Então, eu penso que esse é um pano de fundo e não tem como não ser pensado. Um segundo elemento que eu colocaria, a partir de todas as colocações que você fez tão brilhantemente para a abertura e nos questionou dentro desse processo, é a questão equânime, a dimensão equânime social. A pandemia que estamos vivendo, ela varreu mais forte ainda e ela trouxe mais à tona a dimensão da desigualdade social. E a desigualdade social, a gente diz, esse vírus é democrático, mas onde ele está matando mais? Onde as pessoas estão mais fragilizadas? Onde as pessoas estão mais destituídas de algum tipo de expressão sanitária e do ponto de vista. E aí eu penso que na dimensão equânime não é mais possível, se a gente pega só no Brasil as questões em relação à segurança alimentar. Segurança alimentar vem nesse momento fortemente, porque nós vamos ter milhões de pessoas desempregadas, milhões de pessoas sem ter o que comer, e a gente tem que pensar uma segurança alimentar, uma política alimentar, frente à questão do desperdício. Então, isso para mim está tudo muito interligado nessas relações. E a questão equânime, e buscar essa questão equânime frente à construção histórica de mecanismos culturais da desigualdade social e da naturalização. Nós não podemos banalizar nenhuma morte. Nós temos de entender o valor da vida e pensar essa vida nesse contexto. Você trazia tantas mortes, né? Se a gente olha no passado, nós tivemos 60 mil jovens mortos nas periferias. Então, pensar a dimensão equânime, e aí a gente poderia dizer, pensar a partir da onde? Pensar, para mim, a partir dos contextos mais empobrecidos e olhando o empobrecimento não como um dano, olhando o empobrecimento e os territórios da humanidade empobrecidas como uma dimensão potencial, que ali dentro talvez estão as soluções. Digo isso pela minha pequena experiência de 38 anos, trabalhando com periferias na Grande Florianópolis, o que traz de iluminação. E aí eu penso que articular uma relação com o processo de toda a dimensão da ciência e com todo o processo da tecnologia é fundamental, como essa tecnologia vem para dentro dessas realidades e elas se tornam espaços importantes de poder abrir horizontes e ser instrumento para essa geração, para essa juventude ter perspectiva e saída de entender o que é trabalho, o que é trabalhar e o que significa pensar perspectiva futura. E o terceiro elemento que eu coloco é que nós temos que repensar fundamentalmente a questão de infraestrutura. O que é infraestrutura? Pensar num país que não tem saneamento básico, pensar num país que não tem a questão do teto, pensar num país onde a deficiência, o déficit do trabalho é enorme, pensar num país em que aí penso em dois elementos na tua fala que tu vinhas trazendo, que são fundantes. A corresponsabilidade da sociedade civil. E a sociedade civil, novamente, não apenas como uma sociedade de reivindicação, mas uma sociedade que proponha, que seja uma sociedade que se pense numa corresponsabilidade de proposições. E uma sociedade que crie controles de regular o Estado e de recuperar, e você disse muito bem, como recuperar novamente a função social do Estado. A gente viu mais do que nunca agora o que significa essa crise sanitária que nós vivemos e a importância do papel e a função do Estado dentro desta perspectiva. Então, é como criar e aí como repensar valores, para mim, que são fundamentais. Valor da democracia. Não a democracia representativa, mas a democracia de base, onde nos contextos da base e nos espaços mais próximos da nossa vida, que são o nosso espaço local, a nossa cidade, como é que a gente inverte, a partir daí, uma gestão pública que repense processos e aí pensar esse Estado e controlar e criar questão de controle e um processo de uma democracia participativa é fundamental. Outro elemento fundamental para mim é recuperar o papel e a importância da solidariedade.
nós percebemos que essa pandemia, e olhando aqui em Florianópolis, e a partir das periferias, e a relação com setores da nossa cidade, setores de classe média, setores da universidade, grupos empresariais, o que a gente conseguiu criar condições, eu vejo mesmo no nosso micro, para 6.000 e tantas crianças, a gente conseguiu criar fundo de solidariedade possível de botar pão na mesa. Botar pão na mesa é fundamental, porque o ato do comer ele é fundante. Uma criança, quando não tem o que comer, a mãe sabe o que significa voltar para casa e não ter o que comer, né? Então, essa dimensão, eu diria, de um profundo valor, que é a democracia, mas uma democracia da base, que rompa com a democracia representativa e que a gente repense todas as questões da dimensão dessa crise política que você falou antes, que a gente viva para uma relação com o bem comum. Mais do que nunca, o bem comum, justiça social, é um foco importante dentro desse processo. E dentro desse processo, eu diria, a questão da igualdade. E a questão da igualdade, ela é fundamental, e a questão da sustentabilidade. Nós não podemos mais continuar vivendo como nós estamos. Sem dúvida, essa pandemia vai ter que nos abrir caminhos de sustentabilidade. Como trabalhar uma sustentabilidade que não destrua o planeta Terra, mas uma sustentabilidade equânime entre os trabalhadores e trabalhadoras, entre os seres humanos que habitam a biodiversidade e todos os biomas e todos os micro-organismos. Nós estamos agora celebrando, e eu gostei também de ser convidado, porque nós estamos celebrando os 5 anos agora da Laudato Si, que foi aquele documento profético do Papa Francisco, que é um dos documentos mais lidos por todas as áreas de ciência e todas as áreas na área ambiental e de todas as discussões. E dentro desse documento, o Papa Francisco traz uma profecia profunda, que é exatamente que tudo está interligado e que é necessário rever a forma como a gente produz, a forma como a gente consome e a forma como a gente trabalha essa casa comum, e nessa casa comum o direito à vida. E o direito à vida é fundamental. E aí, como inverter isso que você estava falando antes, em relação ao investimento para a guerra, ser investimento para a dimensão das causas da humanidade. Eu penso e acredito piamente, e continuo acreditando e apostando numa sociedade alternativa, numa sociedade em que a gente não perca a dimensão desta perspectiva alternativa amorosa, de uma perspectiva esperançosa contra o medo, contra o desalento, contra o vitimismo e contra todos os processos que muitas vezes a gente encontra no dia a dia. Então, buscar essas formas de entendimento nesse momento passa por onde eu estou trabalhando, as reflexões, as lives que nos convidam, mas partindo realmente de uma realidade concreta do dia a dia e pensando como construir a partir dessa realidade. Penso de não perdermos uma das coisas mais importantes, o sonho. A gente não pode perder de continuar sonhando e sonhando coletivamente. Um sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas um sonho que se pensa nessa dimensão coletiva. Eu acho que essa pandemia, nós não podemos despertar, não podemos perder o sonho, não podemos perder a utopia, por mais dimensões negativas e processos que nós vamos enfrentar e levar para frente, e desemprego e todas essas problemáticas que nós vamos ter que encarar. Eu acho que encarar significa não ter medo de entrar dentro dessas realidades, se deixar ser tocado por essas realidades, se deixar ser encharcados por essas realidades e se colocar numa relação profundamente de aprendizado, de aprendizagem, de que nós não temos respostas, nós não temos certezas, mas nós somos construindo as certezas sobre as incertezas diárias, mas temos que continuar vivendo com uma força pujante, talvez muito mais do que a gente vivia antes, porque nós não vamos voltar à normalidade de um normal de antes. Nós vamos ter que aprender a viver uma nova vida dentro desses processos. Então, a minha colocação nessa direção e a minha conclamação nessa dimensão de que a solidariedade que foi tão emotiva, ela tem de ser estrutural, e de que a justiça social tem de ser o centro
que resgata de novo a possibilidade do direito a cada ser humano, ter o direito ao teto, ter um direito à terra, ter o direito a um trabalho com dignidade, para poder repensar a mãe, a terra. Não? E Tá bom. Isso é no dia a dia. Padre Wilson, olha, primeiro, sabe as palavras, muito obrigado por sua participação, e tudo que eu já havia ouvido sobre o senhor acaba sendo superado por esse equilíbrio, por essa visão. Eu diria que o senhor levantou um caso, eu passei a minha vida inteira esperando que a igreja adotasse a ecologia como um dos seus principais propósitos, e somente após o Papa Francisco ter chegado é que a igreja passou a se envolver em algo que milhares de ONGs já falavam, que o mundo inteiro estava preocupado com isso, e a igreja passava ao largo desse assunto. Então é muito importante ver um padre, alguém da igreja, que tem essa visão tão, vamos dizer assim, da nossa Gaia, que precisamos tanto cuidar dela. Segundo lugar, quando o senhor fala que conexão não é falar e ouvir, e sim entender um ao outro. Ou seja, nós estamos todos no mesmo barco, e quando você mora num país pobre, por mais rico que você seja, você é pobre. E é isso que nós precisamos resolver. Então, muito obrigado por sua participação. E o terceiro, não menos importante, painelista de hoje é o Giovanni Bonetti, arquiteto e urbanista de ascendência italiana, mas que também, tenho certeza, é catalão de coração, porque morou e trabalhou lá, não é? Ele tem um trabalho muito bonito sobre cultura urbana, e eu conheci o Bonetti, não ele pessoalmente, mas o nome dele pelo excelente trabalho que ele fez para Porto Belo, empresa da qual eu sou membro do conselho. Então, um prazer estar aqui com você. Por favor, a sua participação. Bom, primeiro agradecer aí o convite e dizer que é muito honrado com ter escutado aqui algumas visões do panorama que nós estamos vivendo e com perspectivas de futuro bastante densas, né? A colocação inicial do Walter aqui foi espetacular, no plano de provocação mesmo, de como é que a gente vai enfrentar esse novo momento. Eu começaria aí nessa uma visão um pouco mais como arquiteto e urbanista, dizendo que realmente água e saneamento básico é imprescindível para que a gente comece essa discussão no âmbito do território, né? E eu acho que a minha abordagem aqui seria mesmo o que é esse novo normal, né? No plano das cidades, no plano do morar e trabalhar e no comportamento que a gente vai adquirir em cima dessa nova realidade. Aqui foi muito falado e muito discutido, e algumas colocações bastante importantes nesse processo, mas eu queria dizer que dois pontos eu acho que vão haver algumas transformações, quer dizer, fazendo um breve olhar para o que a gente percebe hoje no mundo, a gente não está vivendo e não vai viver um mundo diferente do que a gente viveu há pouco ou está vivendo agora, porque a gente vai se adaptar a essa nova realidade. No plano urbano, eu acho que dois pontos vão haver algumas transformações bastante importantes. A nossa relação a relação com os espaços públicos e a questão do deslocamento também, né? Esse novo processo que nós já vimos vivenciando de trabalhar em casa, de a gente buscar centralidades, né? Então, tipo assim, viver o nosso bairro, então tudo a um passo da nossa casa, do nosso trabalho, facilitação, e que a gente falava, e nós urbanistas trabalhávamos muito dentro desse processo de tentar criar a vida do bairro e fazer com que o bairro fosse autossuficiente, mas era muito difícil porque o comportamento, e mesmo aqui em algum momento o Walter falou isso, quer dizer, a questão de convicção é uma, mas a de transformação de comportamento é outra, é muito difícil. E eu acho que nesse momento a gente vai acelerar esse processo, né? Esse processo de a gente poder estar desfrutando um pouquinho mais do nosso entorno, e vão ter aí alguns desdobramentos positivos, no que quer dizer trânsito, outros modais alternativos de transporte. Hoje nós temos o transporte público como a base e o sonho, né, de qualquer sistema de transporte, porque ele é mais inclusivo, ele é mais facilitador, mas, ao mesmo tempo, ele agora adensamento de pessoas no mesmo ambiente, então isso tudo também pode se transformar. Mas tem um lado positivo, e a gente já está vendo essas transformações em alguns ambientes aí, né? Paris aí criando
novas estruturas de ciclovia, Milão abrindo novas ciclovias. O que isso fortalece? Fortalece um modal alternativo que também permite até um mundo mais saudável, né? As pessoas saindo de casa, se deslocando e fazendo exercício obrigatoriamente como sendo uma maneira de se locomover. E os espaços públicos também, porque, discutindo aí nesses últimos dias com algumas pessoas, a gente tenta trabalhar sempre os nossos espaços públicos os mais inclusivos possíveis. Talvez agora, primeiro, a gente tem que ter ambientes mais de higienização mesmo, onde as pessoas possam fazer a sua higienização, acesso à água nesses espaços, mas também espaços onde os grupos, a gente possam ter subgrupos, digamos assim, né? Espaços onde sejam inclusivos, mas que possam permitir pequenas aglomerações, que é o que está acontecendo. Hoje a gente vê grupos saem um pouco, nós já saímos do nosso lockdown aqui em Florianópolis, a gente vai dar alguns passeios por fora, a gente vê as famílias se encontrando, o piquenique reacendendo. Então, eu acho que a gente vai ter que dar valor para essas pequenas coisas da vida que a gente tem, e os nossos espaços públicos vão ter que dar importância para isso. Nossa forma de trabalhar, né? Essa questão de poder trabalhar em casa, ela permitiu que a gente pudesse facilitar maior número de reuniões por dia, evita que a gente faça deslocamentos, que às vezes as reuniões eram impossíveis, porque a gente tinha que se deslocar ou arrumar a agenda de todos para que todos pudessem se deslocar e estarem no mesmo horário para uma reunião. Facilita, a gente faz diversas reuniões, todas com um tempo regrado, umas atrás da outra, e isso o que ajuda? Ajuda também o deslocamento na cidade, o transporte fica menor, isso a gente contribui também para esse caos urbano ser um pouco mais mitigado. No âmbito da moradia, o que a gente vê, é óbvio, a gente vai cada vez mais a cidade compacta, que é o que a gente tem a nossa premissa de trabalho na questão do urbano, a gente vai percebendo que é o seguinte: tudo bem, isso talvez nem mude e não seja saudável mudar, porque a cidade compacta ela é possível de que a gente crie infraestruturas urbanas mais facilmente e mais acessíveis, mas a gente vai ter que ressignificar sim os espaços de habitar, né? Porque a gente está compactando, mas a gente, antigamente, a nossa casa, até pouco tempo, a nossa casa era um ambiente de praticamente dormir, e hoje a nossa casa está sendo um ambiente de viver. Então, nós vamos ter que dar espaço para isso. Mesmo que a gente tenha ambientes mais compactos de moradia, que esses ambientes tenham melhor qualificação, mais luz, mais ventilação, qualificar melhor esses imóveis e não ser só depósitos de pessoas, né? E a gente também vai ter que permitir que, mesmo compactos, a gente permita esse novo momento de socialização que a gente está vendo. A gente está muito mais próximo das famílias, a gente está vivenciando experiências que até pouco tempo a gente não tinha mais tempo para vivenciar, né? É o nosso tempo do comer junto, é o nosso tempo de assistir um filme junto. Essas coisas a gente estava perdendo porque essa nossa socialização estava sendo da porta para fora. E eu acho que agora a gente está entendendo também que essa socialização pode ser esse resgate de alguns valores que nós estávamos, de certa forma, perdendo. Eu também acho que o nosso modelo de trabalhar, como hoje permite demais essa questão do homework, do trabalho em casa, isso não vai destruir as nossas estruturas, não vai haver uma transformação enorme, mas vai haver uma ressignificação, né? Talvez a gente não vá tanto mais aos escritórios, os escritórios têm um perfil mais de encontro, de reuniões presenciais, a gente vai querer fazer esses encontros de reuniões presenciais, porque isso é saudável para a nossa socialização. A gente vai sair de casa para as compras e vamos comprar as coisas triviais pela internet, mas aquelas que dão prazer, a experiência, né? A experiência da compra, a experiência do restaurante, isso a gente não vai perder. Então, o Walter mesmo na colocação dele, a gente não vai ter, o mundo não vai mudar. Esse mundo já estava mudando e agora estão só fortalecendo algumas realidades que a gente já estava se preparando para isso. Eu entendo um pouquinho sobre isso, né? Que isso vai acontecer. E penso também que nesse ponto, e a gente vê até que essa pandemia faz nos perceber que o cuidado que a gente tem que ter com o nosso corpo, né? Porque
porque essa questão do esporte, da vida ao ar livre, ela vai ser muito mais prazerosa e as pessoas vão dar muito valor, porque se a gente está bem de saúde, se a gente pratica esporte, se a gente caminha mais, se a gente anda mais de bicicleta, a gente vai estar mais preparado também para qualquer outra pandemia que possa vir e que possa criar algum risco para nós. Então, isso também eu acho que vai permitir um novo comportamento, digamos assim, né? Eu acho que aqui, para terminar com a minha fala, breve fala e olhando um pouquinho com esse olhar de arquiteto e urbanista, eu queria deixar aqui aquela história da Elis Regina, né, da música, que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos, e vivemos como os nossos pais, porque essas nossas relações interpessoais não vão mudar. Mas acho que sim, a provocação poderia ser para entender como que nós vamos transformar o mundo, né? O padre Wilson falou algumas coisas aqui que eu acho que são bastante claras. Um novo modelo de produção e consumo, um novo olhar para como que a gente vê a sociedade nessa loucura que o Walter também falou, sobre essa globalização, e a gente pensar um pouquinho mais no nosso entorno, quem está próximo de nós, o que a gente pode consumir próximo a nós, como é que a gente pode enriquecer esse universo no nosso entorno para que a gente possa incluir mais gente nesse bem-estar e a gente possa viver um pouquinho mais uma vida simples, saudável, normal. Então, eu acho que o novo normal acaba sendo praticamente um upgrade do nosso normal. É isso aí. Tá bom. Tonetti, obrigado pela sua participação. Eu sinto que, como você falou, a Casa do Brasileiro tem várias funções. Tem gente que tem a casa como galeria, um local apenas para mostrar para os outros, onde ele demonstra a personalidade dele nas paredes e no sofá. Tem um outro grupo que usa a casa como clube, um lugar para conviver, um lugar onde os amigos chegam, ficam à vontade, com o pé em cima da mesa. Tem um terceiro grupo que vê a casa como escritório, um local de home office mesmo, de trabalho, de eficiência, né? E um quarto grupo que vê a casa como hotel, como você falou, um local para ir dormir. Tudo isso vai ser ressignificado e a casa vai passar a ter muito mais importância. E conversando outro dia no Conselho da Porto Belo, eu estava dizendo isso, como a casa ganha importância após esses 40 dias para cada um de nós que estamos aqui dentro, olhando tudo que a gente tem que fazer na casa de novo, tudo que está faltando na nossa casa. Então, realmente, é isso mesmo. Olha, nós, infelizmente, estamos com o tempo bastante, vamos dizer assim, corrido, porque cada um de nós, eu principalmente, peço desculpa, nos alongarmos muito. Então, eu vou ter que encerrar porque temos um horário a cumprir. Eu queria agradecer muito a participação de todos vocês, dizer que esse assunto aqui, eu estava com umas 20 perguntas para todos nós, vamos ter que marcar outro dia para conversar sobre isso, né? E eu diria, na hora de encerrar, o seguinte, uma vez o Mahatma Gandhi foi perguntado que mensagem que você deixa para as próximas gerações, e ele respondeu o seguinte, a mensagem que eu deixo é a minha vida. Ou seja, no fundo, quando me pedem para deixar uma mensagem final, para agradecer a todos que nos assistem, lives ou eventos, eu sinto vontade de me inspirar em Gandhi e dizer o seguinte, a mensagem que cada um de nós deixa para todos é exatamente isso, a nossa vida. É levantar cedo e trabalhar muito, é criar filhos, é amar e respeitar a mulher ou o marido, é ser honesto apesar das tentações e, principalmente, buscar colaborar com a sociedade, devolvendo a ela um pouco do que ela fez por nós. Essa é a mensagem que, pelo que eu senti, todos vocês fazem isso no dia a dia, no cotidiano. Portanto, muito obrigado pela audiência, muito obrigado a vocês que participaram, uma boa noite e até a próxima.